Olá, queridos acadêmicos, queridas acadêmicas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso super podcast sobre economia. Eu sou o professor Eider Jefferson, sou coordenador do Núcleo de Cursos de Contabilidade e Economia. Nesse núcleo nós temos diversos cursos, onde nós temos o curso de bacharelado em Ciências Contábeis, o curso de bacharelado em Ciências Econômicas, entre outros cursos correlatos. E esse podcast vem trazer um assunto bastante atual, bastante importante na vida de todos nós, que é sobre economia global, né, pessoal? Às vezes fica aquela dúvida para alguns alunos: por que eu preciso saber de economia, professor? Por que isso é importante para a minha vida? Olha só, tem gente querendo falar comigo aqui, mas faz parte, né? E assim, nós vamos mostrar um pouco para vocês hoje, né, que a economia ela é importante em todas as áreas, mas principalmente para os cursos que estão envolvidos aí no nosso núcleo de contabilidade e economia e para outros cursos aí, né? Na verdade, a economia ela é importante para qualquer profissão. E hoje nós temos uma convidada super especial, nossa queridíssima professora doutora Ariane Machado, que vai se apresentar para vocês agora. Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a esse nosso podcast sobre economia global e seus impactos na economia brasileira, né? Então, o professor Eider já me apresentou. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Ariane, eu tenho graduação em economia e mestrado também em economia, a graduação em administração também e doutorado em administração. Então, como o professor já fez uma introdução excelente aqui, né, falando da importância, né, da economia global, é um tema justamente, né, escolhido aí para tratar com vocês, porque justamente visa agregar, né, no conhecimento de vocês, né? Então, a gente vê como muito importante, sem dúvida, não só para os gestores da área, de fato, né? Para os gestores, mas para todo profissional. E é importante que a gente conheça um pouquinho sobre economia, né? Eu acho que todo mundo deveria saber um pouco sobre economia, entender o funcionamento, né? Quando você liga lá no jornal e vê falar sobre inflação, sobre taxa de juros, o que está determinando, né, os preços, o nível de preços de uma economia, ou quais impactos, por exemplo, que uma pandemia pode causar aí, na economia do mundo como um todo, né, na economia global. Então, é um tema relevante demais. Até a professora falando, né, eu venho pensando aqui, professora, para os cursos que estão no meu núcleo, né, contabilidade, economia, gestão pública, processos gerenciais, logística, é muito fácil, né, a gente pensar assim: nossa, a economia ela é fundamental para o conhecimento desses profissionais, desses cursos. Mas Com aí, por certeza. exemplo, profissionais da engenharia, da área da saúde, que nós temos diversos cursos também, né, às vezes eles têm a disciplina de economia e ficam, às vezes, ali questionando: por que eu tenho essa disciplina? A sua visão, né, como professora, doutora em economia, né, para esses profissionais, né, que não são diretamente da área da gestão ali. Sim, com certeza. Então, o importante, assim, a gente está inserido na sociedade e existem fatores que nos afetam diariamente, né? Então, quando a gente fala sobre economia, a gente não está falando só sobre gestão empresarial. A gente está falando sobre gestão como um todo, E a sobre vida, recursos. na verdade, sim, a vida das pessoas, né, como um Exato. todo, a sociedade como um todo, né? Exato. Então, a inflação afeta o meu dia a dia, a taxa de câmbio afeta o meu dia a dia, alguma crise de oferta de commodities vai chegar na minha mesa diretamente. Então, até mesmo para quem quer investir também, né, no mercado financeiro, é importante que se conheça o ambiente, o mercado, né, o ambiente econômico, e quais fatores são mais favoráveis ou menos favoráveis. A gente toma decisões todos os dias, né, decisões econômicas. A nossa vida é feita de decisões econômicas, seja você de que área for, seja você da área da saúde, das engenharias, qualquer área, né? Então, a gente toma decisões, a economia é a ciência das decisões de fato. Então, quando eu decido se eu vou consumir, se eu vou poupar, que tipo de produto eu vou consumir, né? Eu, enquanto empresário, se eu vou ofertar um certo tipo de serviço ou não, que preço eu vou praticar ou não, tudo isso são decisões econômicas que individualmente a gente toma, mas que somadas elas vão gerar o conjunto dos resultados, vamos dizer, das economias do mundo todo, né? Então, a gente pode dizer numa economia, a economia brasileira,
né? Se eu for analisar, então, indicadores macroeconômicos da economia, elas são reflexo do comportamento nosso, do dia a dia, o comportamento das empresas, quanto ao uso de tecnologia ou não, né? Quanto à prática de preço, né? Isso, e a decisão de consumo. Inclusive, tem uma coisa interessante, né, que eu estava lendo esses dias, falando sobre a pandemia, que a pandemia causou um impacto muito grande comportamental nas pessoas, né? Então, entre outras coisas que nós vamos falar ainda aqui, né? Que se a gente começar a falar, gente até foge do roteiro, porque né, o assunto rende. Para dias, né? Para semanas, né, professora? Exato. Mas é muito interessante essa sua colocação, justamente, né? Para tirar esse estigma, né, de que economia é só para economista, né? Então, é algo que afeta o nosso dia a dia, né? Que influencia diretamente, né, na qualidade de vida das pessoas. Com certeza. E assim, trazendo agora para a questão da economia mundial, que indicadores podem ser assim, usados, né, para análise da economia mundial, global? Perfeito. Quando a gente quer analisar uma economia, né, seja se a gente estiver falando aí em nível de país, né, quero analisar a economia de um país, do país A ou do país B, ou eu quero analisar a economia mundial. Então, tem alguns indicadores que eles são gerais e que, de fato, o comportamento da economia como um todo vai estar sempre andando no mesmo caminho, vamos dizer, né? Até porque, se a gente falar em termos de tecnologia, de revoluções industriais, o mundo caminha aos mesmos, vamos dizer, trilham os mesmos caminhos os países. Alguns têm vantagens em produção de tecnologia, outros vantagens em produção agrícola, mas é claro que o objetivo de todos é atingir crescimento econômico. Então, alguns dos fatores principais para a gente poder entender o contexto da economia mundial, a gente precisa analisar os indicadores macroeconômicos, né, que são indicadores, então, que estão relacionados com o comportamento geral da economia. Então, se eu tenho individualmente decisões de consumo, por exemplo, e eu tenho um nível de consumo da economia brasileira, eu tenho um nível de produção, que isso aí é o resultado da soma dos comportamentos individuais, né? Então, quando se fala em microeconomia, é o comportamento do indivíduo, o comportamento do consumidor, o comportamento da empresa. A soma desses comportamentos que vai me dar o resultado. Então, são fatores importantes de se analisar, são os indicadores macroeconômicos, juros, emprego, inflação, taxa de câmbio, o próprio volume do comércio mundial é uma variável importante, PIB né? também, né, emprego e principalmente o PIB, que é o indicador que é ele que mede a riqueza, vamos dizer, de um país, né? Ou se eu for analisar quais, mostrar para vocês aqui mais para frente, a gente vai até ver qual a maior economia do mundo. Então, é em termos de volume de produção, que é medido pelo PIB, né? Justamente esses indicadores, né, como a professora disse, eles são válidos e utilizados para medir a economia em todos os países, no mundo todo. Exato. Né? Então, se o aluno, se o cidadão que seja mesmo, ele tem o conhecimento mínimo sobre esses indicadores, a importância desses indicadores, né, na sua vida e na economia como um todo, então ele já tem uma boa noção, né, de que a economia realmente impacta na vida dele, né, de todos os países do mundo. Né? Com certeza. E com relação já que você tocou aí a questão dos juros, né, da inflação, como é que está isso no mundo hoje, professora? Então, são os principais aspectos aí que mais a gente ouve falar nos jornais, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a questão dos juros, por exemplo, a gente tem um cenário de alta nos juros no mundo inteiro. Né? E é um cenário que a gente sabe que juros altos não são positivos para o crescimento econômico. Né? Os juros altos, eles impactam em algumas variáveis. Aí, só para a gente ver, né, vocês vão observar aí, os Estados Unidos, né? A primeira economia do mundo, a maior economia do mundo. Tudo que acontece lá impacta no mundo inteiro. Isso eu costumo falar, a economia também é um assunto muito que me fascina e é muito interessante porque ela toda a moda, interligada. Né? A moda, por exemplo, ela influencia diretamente na economia também. Quando tem um produto lançado lá nos Estados Unidos, demora um pouquinho para chegar aqui, mas quando chega, vende isso que é uma mesmo. Coisa. Né, tá famoso, tá vendendo bem. E as maiores empresas, né, assim, a gente fala de tecnologia, famosas, né? Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, todas são norte-americanas, né? Então, assim, e realmente a questão de todas as variáveis influenciarem, né? Então, uma alta nos juros nos Estados Unidos, como a gente pode ver aí, juros assim que desde 2006, né, não se via tão alto. Eles tiveram de 2008 a 2015 praticamente zero, perto de zero a taxa de juros, e agora chegando a 5 pontos, né, em março de 2023. Então,
a gente vê que essa alta, né, nos juros acontecendo nos Estados Unidos também já é um sinal de alarde. E por que disso, né? Então, aqui é importante a gente lembrar também o que esses juros altos provocam, né? A gente vai falar da inflação, claro, porque eles, como eu falei, e é importante a gente destacar, estão totalmente relacionados, né? É um então, tentando controlar o outro, exatamente. Né? Os juros é definido com base em regime de meta de inflação para tentar conter a inflação. Então, os juros altos, o que eles provocam? Queda nos investimentos. Fica mais caro para se investir no setor produtivo. E aí diminui a atividade produtiva, né? Juros altos é bom para especulação, né? Para quem quer investir em outros em tipos de títulos ou coisas assim. Mas no setor produtivo você acaba reduzindo o investimento. E aí aumenta o custo do crédito também e o que gera desemprego. Então, isso acaba sendo um ciclo aí que não é favorável para a economia, né? Então, essa questão dos custos realmente que os juros altos provocam. E aí, a gente pode falar um pouquinho também, só para terminar essa parte aqui, falando já da inflação, né, que a gente ainda vai voltar a falar. Essa alta nos juros mundiais, eu acho que eu até passei aqui, era aqui que eu queria falar com vocês sobre essa alta nos juros mundiais também. São dois efeitos que alguns dos principais estudiosos, né, de economia têm falado, que é o efeito borboleta e a reação em cadeia, né? E realmente é uma coisa que a gente já sabe. É quase a mesma coisa, né? E acontece isso na economia. Uma vai levando a outra, sempre. Né? Então, quando a gente teve lá a Grande Depressão, em 1929, é algo que acontece ainda mais hoje, com um mundo tão conectado, né? Os países tão interligados. Os reflexos, eles são quase que automáticos, né? São instantâneos, né? Imediatos. Da internet, né? Então, o que a gente tem aí? Então, vamos ver o cenário da economia mundial, né? Vamos fazer um retrospecto aí de poucos anos atrás, 3 anos, 4 anos atrás. O que a gente teve? A gente teve uma pandemia mundial. A gente teve uma pandemia que causou um impacto profundo em vários países do mundo, né? Com mortes, Então, o vírus provocou o quê? Uma desaceleração na economia. Porque muitos países priorizaram a questão da saúde coletiva, sim. A né? proteção, né? Do que a economia, né? E, de fato, assim, ao meu ver, seria o caminho certo. Mas essa tentativa de, então, desacelerar, de tentar frear o vírus, acabou desacelerando a economia. E aí, o que acontece? Os governos tiveram que injetar recursos. Recursos públicos, então, recursos públicos. Injetar, como a gente teve no Brasil, auxílios. O mundo inteiro teve que fazer isso. Sim. Auxiliar empresas, dar pacote de benefícios, né, para as empresas. Tudo. Se deixasse, como diz, a sua própria sorte, as empresas não teriam... Como não estava girando a economia, não tinha consumo, as empresas tiveram receita, que fechar, né? Fechar suas portas e passar... A questão do delivery foi algo que do mercado eletrônico, né? Subiu muito, né? No período de pandemia. Mas, enfim, esse dinheiro que o governo coloca daí na economia para tentar fazer a economia dar uma respirada e as pessoas terem o dinheiro para consumir, pelo menos, isso aí gera inflação. Porque é uma liquidez sem crescimento econômico. O que acontece? Um dos principais aspectos que o governo tem que olhar na economia, quando ele vai definir juros, por exemplo, é a questão da liquidez da economia. Ou seja, a quantia de moeda em circulação que existe na economia para pronto pagamento, vamos dizer. Essa é a liquidez da economia. Como se fosse o dinheiro na mão, que na verdade hoje a maioria é eletrônico, né? Exatamente. Ele é o dinheiro na conta bancária, né, na conta corrente, mas que pode ser usado para pronto pagamento. É o que chama de M1 na economia monetária, né, que é os meios de pagamento na sua forma mais líquida. Então, assim, essa liquidez sem a contrapartida da geração de produto, porque é o que gera a inflação. Né? Quando você tem mais dinheiro e a produção não cresce no mesmo ritmo, aparece a inflação. Então, a gente teve esse problema da inflação e que vem a levar as economias a adotarem práticas de juros altos para tentar conter a inflação. Então, porque o que acontece? Justamente os juros, ele tenta barrar o consumo. E a inflação, ela na maioria das vezes, é uma inflação de demanda, né? Que tem esse crescimento. Mas, junto a isso, a gente teve a guerra também, né? Quando a economia estava passando, a gente teve uma guerra, que afetou bastante também, porque são países importantes de produção de grãos, então afetou o preço das commodities, afetou a oferta de gás para a Europa. Então, isso tudo já veio, né, como um efeito aí geral. E os Estados Unidos, então, praticando esses juros altos, né?
como a professora disse, né, nós tivemos aí a pandemia que trouxe tantos impactos negativos aí, né, para a economia mundial. Então não foi algo isolado só para o nosso país, só para o Brasil, né? Foi mundialmente. No mundo inteiro, exatamente. E, né, a professora citou a questão da guerra aí entre, né, Rússia e Ucrânia. E essa guerra, como que ela vem impactando já desde o seu início, né, até hoje, na economia mundial e também como vem refletindo no nosso país, no Brasil? Sim, então, refletiu no mundo inteiro mesmo, né? O que a gente vê, basicamente, que é o que alguns estudiosos falam, que a lei da oferta e da demanda acaba sendo atropelada quando acontecem esses fatores, né? Então, a gente teve aí a falta de oferta de gás, petróleo, fertilizantes e grãos, né? O que acabou gerando uma inflação. A gente viu a alta nos fertilizantes, né? Uma alta significativa. A possibilidade de escassez de alimentos em países pobres. Então, isso aí fez com que fossem criados corredores de passagem no leste europeu para garantir a exportação. Tá? Mesmo assim, a inflação continuou aumentando. Então, a gente tem nos 2 últimos anos esse cenário também de inflação crescente. Tá? E agora, a questão da guerra no Brasil, até que ela não impactou tanto e teve alguns fatores que foram até positivos para nós, assim, olhando, né, na forma de indicadores econômicos, né? Porque a economia brasileira reagiu bem, que a nossa balança comercial teve um saldo positivo, porque nós somos fortes concorrentes, vamos dizer, da Rússia, na exportação de grãos. Então, Brasil, Índia, China e Estados Unidos são os maiores produtores de grãos aí do mundo. Primeiro a China, né? Mas o Brasil está entre os 4 maiores aí, né? E a Rússia também, inclusive em extensão territorial, que é a maior área agricultável, vamos dizer assim, né? Para a produção de grãos. Então, e aí essas barreiras que foram impostas à Rússia no mundo inteiro acabaram favorecendo o Brasil. Sim. Tá? Então, o Brasil ampliou sua área de trigo nesse período e a exportação de milho também teve veio a ficar entre os 10 maiores economias do mundo em 2022, Isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Só voltando aqui, eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a China, e aí a gente já fala sobre... Claro, né, professora? É a segunda, né, economia mundial, isso, né? Isso. Mas está ali, né? Tinha uma tendência grande de chegar já a primeira, né? Vamos dizer assim, que ela já estava... Tá quase como diz, nariz a nariz, né? Exatamente. Então, a China, de fato, é uma economia, a gente sabe que tem um regime político, Partido Comunista Chinês e tal, mas ela já tem características de mercado que as caracteriza como uma economia capitalista, praticamente, né? Então, assim... Tem um lado capitalista, né? Exatamente. O mercado em si, o mercado é aberto hoje, é o que se convencionou chamar de socialismo de mercado, tal. Então, a gente tem até um gráfico aí que vocês podem ver sobre o PIB da China, né, a taxa de crescimento da China desde 2011 a 2022. O que aconteceu na China, que é importante a gente falar? O governo chinês priorizou tanto a questão do Covid-0, né, um programa mesmo que eles tinham, que era Covid-0, de vacinação em massa, de lockdown, que durou até dezembro de 2022. Então, assim, é algo que era muito criticado, tinham protestos na China contra isso, tudo. Então, a economia, de fato, não tem como, estagnou, né? Ela foi muito impactada por isso. Então, a gente vê aí no gráfico mesmo, em 2020, um crescimento que vinha lá, né, de 9,6% em 2011, aí foi baixando, 2019, 6% ao ano, que é um crescimento excepcional, né? Caiu para 2,2% em 2020. Subiu de novo para 8,1% em 2021. Isso, inclusive... eu acho que antes de vir a segunda onda, por ali, né? Mas a gente pode ver esse comportamento no PIB dos Estados Unidos também. Também, em 2021, época, né? Ele deu uma crescidinha e depois caiu de novo. Então, em 2022, a China ficou com 3% de crescimento, o que é um índice bem baixo. Agora, a gente vê uns sinais de recuperação, né? A economia da China teve um início bom agora em 2023, que saiu de 3 anos de restrições, né? E cresceu 4,5% no primeiro trimestre desse ano. Tá? Então, por que é importante falar da China, né? Porque a gente... É exatamente o que eu estava falando, que é a economia mundial global. Por que a gente fala global? A gente tem que falar hoje no sentido mais literal da palavra mesmo, ela é global, parece que daqui a pouco nós vamos ser basicamente. Hoje se fala em movimentos de desdolarização da economia, várias coisas e a globalização e as tecnologias
tem levado a isso, né? Sim. A esse estreitamento do comércio. Essa conexão é genérica, Exatamente. né? Então, um país sem dependendo do outro então a China mesmo sendo a segunda, né, maior. Agora a gente pode ver até que está acontecendo agora entre Estados Unidos e China uma verdadeira guerra tecnológica, né? Que se convencionou até falar que ela deixou de ser, quase chega a ser uma outra Guerra Fria, mas que não guerra armamentista de espacial, de informação, mas né? de tecnologia, tá? Porque a China está brigando pela produção de chips, de semicondutores, e hoje a gente sabe que a inteligência artificial é a nova revolução industrial, né? Com certeza. Então, assim como foi a máquina a vapor lá na primeira revolução, a eletricidade na segunda, hoje é a inteligência artificial que já é a quinta, vamos dizer, revolução industrial, né? E no caso, professora Ariane, a China, para o Brasil, ela tem uma importância fundamental, né? Porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é a segunda maior que mais compra do Brasil. Compradores, né? sim. São só os Estados Unidos que compram mais. Os maiores parceiros comerciais, né? Sem dúvida. Então, por isso que é importante a gente ver esse cenário assim, de olhar realmente para a economia global, né? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos afeta. Então, por exemplo, a fuga de capitais, nessa questão da facilidade do fluxo de capitais, né, que a gente tem hoje no mundo. Então, é um movimento de alta em juros, né? Que nem o Brasil, com 13,75% de juros, uma taxa assim exorbitante mesmo, extremamente alta, que veio justamente também para combater a inflação. Né? Então a gente vê assim, muito capital vindo daí também, investidores vindo, isso traz dólar para o país, e aí isso afeta o preço. Então foi uma das coisas também que a gente pode dizer que nos últimos tempos aí a gente teve um certo benefício nisso, porque os nossos juros muito altos acabam atraindo dólar. E aí quando a lei da oferta e da demanda vale para tudo, né? Inclusive para o dólar. O preço do dólar vai variar. Quanto mais dólar eu tiver aqui dentro do país, o preço dele cai. O preço dele caindo quer dizer que valoriza o nosso real. E aí, para você conseguir importar com preços melhores, você tendo o real valorizado. Quando o real está desvalorizado, a gente vai ter uma tendência de maior exportação, né? Porque daí facilita compra, né? Isso, mas perde poder de compra. Então, a economia chinesa, sem dúvida, tem um importante papel aí. Além da China e Estados Unidos, né? Que outros parceiros ou que outros países, né? A professora pode destacar como importantes para a economia brasileira? Então, a gente pode citar aí, professor Eider, por exemplo, os maiores exportadores mundiais, né? A gente pode dizer aí esse ranking, né, que a gente trouxe aqui dos maiores exportadores do mundo. Então, a China em primeiro lugar, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Hong Kong, Itália, França e Reino Unido. Então, é claro que... São os líderes, né? Os líderes das exportações, isso, no mundo. Mas o Brasil tem inúmeros parceiros comerciais, né? Mas, de fato, a China, os Estados Unidos são... e a gente tem aí, eu tenho até um gráfico para mostrar também, sobre essas maiores economias do mundo, né? Quais seriam, então, as maiores economias do mundo, tá? Então, a gente pode olhar aqui, Estados Unidos continua ainda na frente, com 18 trilhões de dólares. Já tem tempo, né, professora? Quando era para a China chegar ali, aí teve a pandemia. Sim, então... com certeza. E eu tenho mais algumas informações aqui, que inclusive a gente falou aquela hora. Uma coisa bem importante da gente destacar a gente falou da questão do lockdown chinês, tal, choque de oferta das commodities, né? Que foi também um fator muito importante que aconteceu aí nos últimos anos, que foi justamente por efeito também da pandemia e da questão da guerra da Ucrânia, que foi a redução na produção de petróleo, de alimentos e de minério de ferro. Tá? Então, o que acontece? A guerra da Ucrânia, ela afetou a oferta no mercado de energia e de commodities, né? Então, a questão da lei da oferta e da demanda, mais uma vez, né? Se você tem um choque de oferta, quer dizer que houve uma redução drástica nessa oferta, tá? Das commodities. E aí, você tem, então, um impacto no preço desses produtos, um aumento no preço desses produtos. Aí, considerando que esses produtos são insumos, que são produtos que são base, né, para vários outros produtos, vamos dizer. Então, isso impacta direto na mesa do consumidor, a commodity, né? É o produto primário, vamos dizer assim, ali, né, que serve como base, como você disse. O Brasil, ele tem um certo destaque, né, na produção de commodities, né? Sim, não sei o ranking exatamente. Com certeza. Mas isso, de certa forma, para a economia, eu não sei se é de todo bom, né? Porque daí a commodity é um produto que não tem muito valor agregado, né?
A partir do momento que ele é industrializado, que ele é processado, que ele tem uma tecnologia sobre ele, né, ele valoriza, né? Então, é importante seria a gente interessante, falar sobre né? isso. Existe uma palavra muito importante na economia que é a produtividade. Né? Então, a produtividade é algo assim, o quanto você consegue ganhar ou o quanto você consegue produzir com uma quantidade cada vez menor de recursos, né? Vamos dizer, o quanto você consegue agregar de valor em um produto. E aí é isso que é o problema das commodities, né? Que você não consegue agregar muito valor, diferente de um desenvolvimento tecnológico, né? Então, quando o país investe em tecnologia, ele consegue desenvolver essa tecnologia, ele consegue ter ganhos maiores. Então, a questão da tecnologia e da inovação, sem dúvida, é algo que a gente pode até ver, né, entre as 10 maiores economias do mundo, como a gente está vendo aí, a Alemanha, por exemplo, né? A Alemanha é um país, assim, considerado extremamente inovador e que investiu muito em educação também, né? Sem dúvida. Então, a forte indústria manufatureira lá, né, com empresas bem estabelecidas como a Volkswagen, Siemens, a Bosch, a BMW, por exemplo. Então, e aí com muita, é conhecida por sua excelência, né, na educação e pesquisa, tá? Então, aqui cabe a gente destacar, de fato, essa questão da inovação tecnológica e do ganho de produtividade que se tem quando se investe. Então, hoje em dia, são muitos são impulsionadores do desenvolvimento econômico, exato, né, exato. Então, hoje você tem, por exemplo, drones que fazem pulverização em áreas enormes agrícolas, você não precisa mais de trator, o que você perdia até, né, em quantidade de produto. Então, como que a tecnologia vem agregar? Então, hoje um trator, por exemplo, ele não faz só aquilo que ele fazia 10, 15 anos atrás. Hoje ele tem um radar que mostra as condições do solo, que mostra... Não precisa nem de piloto, né? Vai tudo por GPS, por controle de localização, isso possibilita o ganho de produtividade. Então, isso a gente pode ver ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, vamos dizer, com relação à inovação, né? O que a inovação provoca e possibilita, então, né? E esse ganho de tecnologia. Então, o que você conseguir, a quantidade, vamos falar da produtividade no setor agrícola mesmo, né? O que se produzia em 1 hectare de terra 10 anos atrás não se compara com o que se produz hoje. Por causa de melhoramento genético de sementes, uso de novas tecnologias, essas máquinas mais modernas. Sim. Então, isso tudo possibilita um ganho de produtividade. Quando você tem uma quantidade de recursos e consegue aumentar a produção usando essa mesma quantidade de recursos, é que você está tendo esse ganho de produtividade, né? E mesmo assim, professora, com essa visão de ganho de produtividade, economia, ainda existem alguns discursos relacionados à fome, vamos dizer assim, né? Que a produção, hoje, ela não é suficiente, né? Para que todos possam se alimentar. A que se deve essa disparidade, vamos dizer assim, ou essa falta de alimento no mundo? Realmente, alguns comem muito, outros comem muito pouco, né? Os que comem muito estão comendo a parte daqueles que comem menos, mas acho que não é bem por aí, né? É bem complexo, né? A gente tem, assim, com certeza uma falta de interesse, muitas vezes, né, por parte dos poderes públicos, né, de resolver esse problema, vamos dizer, da fome, de países que passam por necessidades. A gente tem um ponto muito importante de destaque hoje, que é a questão climática também. Sim, também. Né? Então, a questão climática afeta aí, a África mesmo, vamos falar, né, do continente que talvez seja mais sofrido em termos dessas questões, assim, e já foi muito explorado também, né? Existem países que foram muito explorados. E aí você tem a questão, então, da dificuldade, hoje em dia, até a questão de condições climáticas mesmo, né? De um solo que seja produtivo, de coisas do gênero. Secas, assim. Né, professor? Exatamente. Os incêndios também que nós tivemos aí. Sim, incêndios, secas. Então, existem regiões que ficam à margem, vamos falar, né? Desse fluxo, desse alto fluxo comercial e é uma coisa interessante, né? Que a gente falar até da questão do capitalismo, né? O capitalismo, ele não necessariamente precisa ser excludente, né? Tem países que são capitalistas e que têm... tem políticas sociais que funcionam muito bem, exatamente. Né? Então, você não tem uma desigualdade... De política social, né? Você não tem uma desigualdade de renda muito grande, né? E tem países que têm um índice de desigualdade de renda, por exemplo, enorme. Né? Então, essas questões Mas se a gente for olhar assim, as características mesmo,
base do capitalismo, até pegar uns principais autores que falam sobre a questão do liberalismo. O próprio Adam Smith, né, considerado o pai da economia, e ele falava do homem econômico, né, o homo economicus, que nós queremos maximizar as nossas riquezas, a nossa satisfação, natural, né? E que isso é natural do ser humano, né? Então, assim, as características, alguns autores falam também sobre a questão do capitalismo, então, além de você ter, claro, a propriedade privada, a possibilidade de acumulação de capital, você ter esse comportamento maximizador e aquisitivo, né? Esse comportamento aquisitivo, vamos dizer assim, que talvez até isso que alguns estudiosos falam hoje, que mudou um pouco após a pandemia, mas que as pessoas têm no consumo a sua satisfação de vida, vamos dizer assim, né? Então, a questão de querer consumir, de você querer trabalhar mais horas, para você poder consumir. Né? Exatamente. Então, a gente não quer viver só com o básico, com o essencial, né? A gente quer ter poder de compra, né? Você quer comprar, e isso é um comportamento, então, intrínseco do capitalismo. Sim. Também, do consumismo. Aí a gente entra hoje em várias questões, né? Quando se fala em sustentabilidade, em questão do meio ambiente, que a gente precisa ter em mente, né, sobre o consumo consciente, por exemplo. Uma visão mais coletiva do que individual, né? Pensar, claro, no seu bem-estar, não digo tanto acúmulo de capital e de bens, mas é aquela velha história, né, Ariane? Se eu acumular tanto, depois acaba o meu tempo aqui, o que eu vou fazer com tudo isso? Vou deixar para os outros, deixa para filho, para neto, de repente nem merece. Não, alguns merecem, né? Outros não. Depende muito de cada um. Mas assim, pensar no coletivo realmente, sim, né? É aquela história, né? Como é que é impossível ser feliz sozinho. Eu penso assim, pelo menos, né? E talvez se todo mundo tivesse esse pensamento, né, da questão de não um comportamento tão aquisitivo e maximizador assim, a gente não tivesse fome no mundo, não tivesse, né? É um assunto bem polêmico. Que rende, eu acho que o outro podcast. Exatamente. Isso, né? E aí eu acho que nós estamos indo para o final. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. O que se espera, então, da economia global e brasileira? O que nós podemos ver aí para frente? Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre essa questão que você tinha me perguntado, da economia brasileira ter voltado às 10 primeiras no mundo, que a gente não chegou a entrar. Então, essa valorização do real favoreceu bastante, né? Porque em 2022, a gente ficou em 9º lugar, né, entre as 10 economias do mundo, como vocês podem ver nesse gráfico aí que está na tela. O que acontece? As taxas norte-americanas estavam em baixo, enquanto os juros do Brasil estavam em alta. Tá? Então, esse movimento atrai investimento, foi aquilo que eu falei. Então, você atrai investidor, você traz capital em dólar aqui. Maior circulação no país de moeda norte-americana foi desvalorizada e o real valorizado perante ela. E outro fator que contribuiu também para a valorização do real foi o aumento do PIB, o crescimento das exportações de commodities, como aço, carne e soja, justamente por causa da crise entre Rússia e Ucrânia, que aí houve insegurança, né, entre os países sobre o abastecimento desses itens. Deixaram de comprar com eles, vieram comprar do Brasil. Exatamente. Né? Como o Brasil é um grande produtor de commodities, a gente teve esse aumento, né? E aí, para a gente falar um pouquinho, então, sobre o panorama, sobre o que esperar, né? Vamos ser otimistas. Sempre, tem muita gente que fala que economista não sabe de nada, né? Economista fala as coisas e nunca dá certo. Só enxerga números e mais nada, né? Mas não, Mas não tem bola de cristal, não, né? Porque tem gente que acha que economista tem bola de cristal, né, professora? Então, assim, por exemplo, uma pandemia era algo que podia não passar na cabeça de muitos estudiosos, né? Mas, enfim, a questão é importante a gente destacar, assim, que o panorama atual... A gente teve, inclusive, existe o nosso Boletim Focus, né? Boletim Focus, que é o que faz uma análise aí, acho que semanal, sobre uma previsão da economia, e depois, com base nisso, o nosso Conselho Monetário Nacional, o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, faz a sua análise de conjuntura para definir os rumos da taxa de juros e tal. Então, eles divulgaram essa semana mesmo uns dados interessantes, né, que animam a gente um pouco, tá? Esse boletim, o relatório Focus, foi divulgado ontem, agora no final do mês de maio, né? Então, a projeção da inflação caindo para menos de 6% e o PIB chegando a crescer 1,2% aí, que são números que animam,
Tá? Então, esse boletim traz aí. E a gente teve também uma divulgação do boletim do IPEA, né? Para quem gosta de economia, já indico aqui, sempre está de olho no site do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Que traz sempre bastante informação interessante. Divulgado também nesse mês de maio de 2023, que o nível de atividade global esperado para esse ano ainda não está assim tão alto, né? Quanto a gente gostaria, mas o importante é que os principais parceiros comerciais do Brasil estão dando sinais de melhoria, né? Como eu falei da China aí, que voltou a ter, então, uma expectativa de crescimento. A inflação vem caindo no mundo inteiro, apesar ainda de ter Europa e Estados Unidos ainda um nível de preço um pouquinho puxado. Os juros continuam elevados, né, pelo Banco Central. A gente teve uma crise bancária um mês mais ou menos atrás, 2 meses, tanto que os bancos centrais tiveram que dar um socorro para alguns bancos, Estados Unidos, o povo, isso até já levantou um certo alarme aí, porque a gente teve em 2008 já uma crise, né, uma bolha financeira bem séria. Então, esses problemas aí de crise financeira é algo que assombra também, como né, diz, os países. Quando gera um alerta lá nos Estados Unidos, todo mundo treme, né? Exatamente. A primeira economia mundial. Mesmo. Então, mas existe uma pressão aí nas cadeias produtivas para que essa atividade volte ao normal, para você ver, né, como é tudo uma roda que gira cíclico, aí. Né? Tudo cíclico. Então, assim, se você tem uma melhoria na produção agrícola, se você ganha produtividade, se você investe em tecnologia, você consegue fazer com que as empresas produzam mais, com que coloquem mais produtos aí, com que empreguem mais, e as pessoas empregadas vão consumir mais. Injetando mais exatamente, dinheiro, né? E aí a gente consegue ter um controle da inflação. Então, outro fato relevante, importante, que deu uma animada para a gente agora em 2023, é a China saindo do lockdown. Então, né, abandonou a sua política de Covid-0, que foi até dezembro, então. E diante de, como eu falei, voltou a crescer, né, professor? De muitas críticas lá, né, a população indo para a rua, brigando, né, para que voltasse tudo ao normal, e agora está se normalizando. E se Deus quiser, esse é o caminho, né? Então a gente, a maioria dos pesquisadores, assim, tem um cenário favorável, tá? De que as coisas vão voltar ao normal, de que não é uma recessão mundial que vai acontecer, que alguns temiam, né? Que pelo cenário de 2022, que a gente teve, então, esse pico de inflação, e a gente espera que essas questões da guerra também se resolvam, né? Sim. E que a gente civilizadamente possa voltar, né, a conviver e ter as nossas relações comerciais com o mundo inteiro aí, e que tudo corra bem, né? É o que esperamos, né, professor? Exato. Para finalizar, tem algum livro, um filme, um site que você pode deixar de referência, de indicação? Olha, como eu falei aí, falei de sites de indicadores, né, macroeconômicos, eu gosto bastante, né? Deixa eu ver, filme sobre a economia mundial, eu não estou me recordando agora, mas depois eu vou indicar. Eu vou deixar para o Romário passar aí alguns nomes interessantes. Nosso querido Romário, professor tutor. Isso, um abraço para o Romário. Um abraço para ele também. E eu passo para vocês depois, tá? Mas eu gosto de dizer assim, para quem se interessa em economia, de estar sempre atento aos sites, né? As notícias aí, né? Os sites de economia, principais, disse, Valor Econômico. Focus, né? O próprio site do IPEA. Exatamente. Né? O Valor Econômico, que também me interessa bastante. A revista Exame, algumas revistas aí que são interessantes para vocês acompanharem. Muito bom. Professor, só tenho a agradecer. Imagina, tá? Eu que agradeço. E deixar o convite aqui mais uma vez, né? Caso você tenha interesse, para a gente debater, de repente, um outro assunto. Com certeza, com certeza. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Desejo sucesso a todos e muito obrigado, professor Eider. Muito obrigado ao pessoal todo da Unifatesc, que sempre recebe a gente, o pessoal do estúdio aqui, que sempre recebe a gente com muito carinho e muita atenção. E eu que agradeço, né, você ter aceito o convite, né? Pessoal, mais uma super aula aí da professora Ariane para todos nós, né? E eu desejo a vocês aí sucesso na caminhada, né? Contem conosco, com os coordenadores, com os professores. Um abraço para essa equipe maravilhosa aqui que está conosco também, né? Todos os diretores e professores, e nos vemos aí, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.